Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falei na semana passada do John Lennon e hoje eu vou falar do parceiro barra amigo barra adversário barra inimigo Paul McCartney. Eu considero essa, de longe, a relação mais complexa entre dois parceiros, que já foram parceiros, fizeram parte de uma banda e fizeram canções juntos e tudo. Então, até antes desse disco aqui, o Paul McCartney não tinha convencido seus inúmeros haters, detratores, de que ele teria vida fora dos Beatles. Os primeiros álbuns do Paul McCartney não foram um sucesso, como os três primeiros não foram tão bem sucedidos assim comercialmente. O primeiro, McCartney, lançado ainda em 1970, apesar de ter a belíssima e clássica Maybe I'm Amazed, mas o pessoal não gostou tanto assim do disco. E o Ram, para mim, é um dos álbuns mais injustiçados da história. O pessoal torceu o nariz também ali. E na biografia que o Philip Norman escreveu sobre o Paul McCartney, ele faz um malabarismo assim inacreditável para diminuir a importância desse álbum. Eu fiquei assim indignado. E depois ainda veio o primeiro álbum com os Wings, que é o Wildlife. Esse foi apedrejado então impiedosamente. Depois veio o Red Rose Speedway, que já teve um sucesso comercial maior, mas não agradou os seus críticos. A crítica não ficou muito entusiasmada. Porém, em 1973, no finalzinho de 73, ele calaria a boca dos seus haters, detratores, com uma obra-prima, Band on the Run. Essa capa icônica aqui, que foi tirada lá em Londres, no Osterley Park. Aqui temos o Paul, a Linda e o Danny Lane, com alguns figurões ali da época ali do Reino Unido. O mais conhecido para nós hoje que está aqui na capa, além do Paul, da Linda e do Danny Lane, evidentemente, é o Christopher Lee, aí o mítico ator britânico, que fez aí o Conde Drácula, vários filmes de Drácula, fez o Saruman do Senhor dos Anéis e Guerra nas Estrelas, também o Conde Dooku. Então ele teve aí bastante proeminência no cinema. E esse álbum aqui, como eu falei, ele serviu para calar a boca do pessoal. Teve gente que ainda que deu uma chiada, mas aqui não teve jeito. Sucesso de público e na maior parte da crítica também. É que assim, que eu fico assim meio besta de ver, é como que o pessoal dava, e ainda alguns ainda dão tanta importância à entrevista que o John Lennon concedeu a Rolling Stone em 1971. Como se ele pensasse aquilo desde sempre, como ele morreu pensando daquele jeito. Não, gente, aquilo era um recorte daquela época que ele estava muito maluco e muito ressentido também, principalmente com o Paul McCartney. Então não dá para levar tudo a ferro e fogo, que aquilo que ele falou era pura verdade. Não, não era. E então aqui, falando especificamente desse álbum agora, deixando as elucubrações de lado, nós temos aqui canções vigorosas e absolutamente fantásticas aqui. Já começamos com a faixa título, que é uma montanha-russa praticamente de estilos e de atmosferas também. Ele começa meio melancólica, depois já vira uma coisa bem Beatles, faz a Abbey Road ali, e depois Band on the Run, que é a parte mais conhecida mesmo, que é bem emocionante. Então aqui essa faixa é uma prova de que o Paul McCartney foi e ainda é e sempre vai ser um gênio da música pop. Não preciso nem dizer, acho que já deu para perceber que o meu Beatle favorito é e sempre será Paul McCartney. Depois temos aqui Jet, uma música bem para cima, bem alto astral aqui, e que o Paul McCartney não abre mão de cantar até hoje nos shows que ele faz. Virou um clássico absoluto também, uma música daquelas para a gente cantar junto com o punho para cima. E depois vem Bluebird, uma balada bem ao estilo
que o Paul McCartney usaria na década de 80, mas essa música parece o trabalho do Paul McCartney na década de 80. Aquele pop radiofônico, balada radiofônica, que tanta gente detesta, mas o Paul McCartney sabe fazer como ninguém. Depois, Mrs. Vanderbilt, eu diria que é uma das sementes aí do que viria a ser chamado de AOR, o Adult Oriented Rock. Para mim, aqui é uma das gênesis, uma das pedras da roseta aí do chamado AOR. Ótima canção também. E depois vem a baladaça Let Me Roll It. Essa aqui é uma das minhas preferidas do disco. Um trabalho de guitarra sensacional. Não sei se é do Danny Lane ou do Paul McCartney, que ele também tocava guitarra maravilhosamente. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que a feitura desse disco aqui foi um pesadelo para o Paul e para a Linda McCartney também. Acho que todo mundo já deve saber, quem é fã de Beatles deve saber que o Paul McCartney gravou boa parte desse disco na Nigéria, lá na África, que ele queria algum lugar exótico para gravar o disco. E só que a banda não topou. O povo desistiu, só foram para a África o Paul, a Linda e o Danny Lane. E lá ele se encontrou com o Ginger Baker, que estava morando por lá naquele período. E ele foi assaltado. Ele foi meio que intimidado pelo Fela Kuti, o músico nigeriano mais famoso ali do mundo. Que o Fela Kuti chegou ali a visitar as sessões ali para ver se o Paul não estava roubando a música do povo africano. Não estava, Fela Kuti, você estava viajando. E o Paul até teve um piripaque aqui durante a estadia dele na Nigéria, foi parar no hospital e tudo mais, desmaiou. Então não foi nada fácil aqui gravar esse disco. Depois esse disco foi terminado lá em Londres, que o Paul pensou e já decidiu que tinha tido a dose de aventuras dele para o resto do ano. Então Let Me Roll It, para mim, um dos grandes destaques desse álbum aqui. Um trabalho de guitarra sensacional e o Paul cantando como ele sempre soube cantar maravilhosamente bem também. E a música é meio que um pedido de trégua ali entre ele e o John. Tá certo que foi o Paul McCartney que começou a espetar, a cutucar o John ali ainda no Ram com Too Many People, mas o John levou isso às últimas consequências em How Do You Sleep, como eu falei no vídeo anterior, né? Daí o Paul meio que acendeu a bandeira branca ali e Let Me Roll It tenta amenizar a situação aí entre os dois. E depois temos Mamounia. A música, se o Fela Kuti achava que o Paul estava querendo roubar alguma coisa da música africana, o mais perto disso que ele passou, apesar de ter passado bem longe, é com essa música aqui. Essa música ela tem uma certa influência de música africana tradicional, sim. Depois vimos com No Words, que é uma música mais de pop rock também, bem setentista, bem ao gosto da época também, do jeito que o Paul McCartney sabe fazer com poucos também. Depois Picasso's Last Words, Drink to Me, é uma adorável bagunça aqui essa música. É que essa música foi composta sob influência da morte do Pablo Picasso, que tinha sido no ano 73 que ele morreu. Foi, segundo reza a lenda, o Dustin Hoffman que levou um jornal para o Paul mostrando que o Pablo Picasso havia falecido. Então aí que veio a ideia da canção aqui. Ela começa meio como um country folk, depois passa aí por uma coisa meio Bonzo Dog Band ali, tem uma atmosfera meio Bonzo Dog Band, que é uma banda que inclusive o Paul ajudou a produzir, o maior sucesso deles, que é I'm the Urban Spaceman. Já falei da Bonzo Dog Band aqui. Depois do nada entra um pedaço de Jet, daí a música fica mais orquestrada, e depois volta a ser meio folk também, meio acústico, e depois termina ali com uma citação a Mr. Vanderbilt. Então, para mim é uma tentativa do Paul McCartney de fazer a própria versão de You Know My Name, Look Up the Number dos Beatles. Foi uma traquinagem dos Beatles ali. Para mim, o Paul meio que se inspirou nisso. E o álbum encerra com a fantástica 1985, com aqueles teclados de introdução que dão um ar
futurista retrô, a canção, e aqui é talvez o mais próximo que o Paul McCartney tenha chegado de fazer rock progressivo. Aqui tem uma certa grandiosidade, aqui a música tem um tom meio épico, em especial no final ela fica muito épica. Temos, além do piano tradicional, temos o uso de sintetizadores aqui, de forma bem inovadora. Era o auge do rock progressivo. Em 1973, o rock progressivo estava comandando ali a música, o rock em geral. Então, Paul McCartney não quis ficar de fora um pouquinho daquele espírito progressivo. E 1985, para mim, é o exercício mais próximo que Paul McCartney já chegou de tentar ali fazer uma música de rock progressivo. Então, depois que esse álbum saiu aqui, a maioria da crítica foi positiva, alguns até saudaram mesmo, tipo Paul McCartney, aquele dos Beatles, está de volta. Ainda que teve gente que os mais ranhentos, os mais ranzinhas, ainda tentaram diminuir a importância desse disco, mas falharam miseravelmente. Esse disco já foi um clássico na época e continua sendo clássico até hoje, mostrando que Paul McCartney é, como eu falei, um gênio do pop. Talvez há controvérsia, mas talvez o músico vivo mais importante hoje em dia. Espero que ele continue vivo por anos e anos ainda, apesar de ele já ter passado dos 80 anos faz tempo. Espero que ele talvez chegue até os 100, quem sabe. Então, e a partir daqui, então, o John Lennon e o Paul começaram a ter uma certa normalidade ali nas relações pessoais. Nunca voltaram a ser o que foram, na época ali do início dos Beatles, com certeza, mas tiveram encontros mais cordiais ali. E acho que isso deixou o Paul McCartney bem contente. Que ele, com certeza, ele sofreu mais ali com a separação do John do que o John com ele. Apesar que o John também, na verdade o John ele não demonstrava, né? Ele queria se fazer meio que de durão, mas eu tenho certeza que o John também sentia muito a falta do Paul McCartney também ali na década de 70. Então, aqui para a posteridade, uma obra-prima, Band on the Run, Paul McCartney and Wings. O Wings continuaria ali até o comecinho da década de 80, daí quando o Paul McCartney lançou o McCartney 2, aí a banda se desfez e ele voltou a ter uma carreira solo. Se bem que para mim o Wings é uma mera banda de acompanhamento do Paul, é quase que uma carreira solo mesmo, mas ele não considerava assim. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!